E fala também sobre as contas do São Paulo. Quanto é que o tricolor arrecadou e gastou nos 5 primeiros meses de 2026? Para completar, quanto o São Paulo economiza com saídas de atletas estrangeiros? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores e finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor já gastou e faturou depois de 5 meses dessa temporada? Os números foram extraídos do balancete oficial do São Paulo, divulgado aos conselheiros. Pois bem, São Paulo tinha previsto uma receita para os 5 primeiros meses do ano de 315 milhões de reais. A arrecadação foi de 308 milhões de reais, ou seja, faltaram 7 milhões. O São Paulo ficou próximo daquilo que havia projetado de arrecadação. O problema é que se não conseguiu bater a meta de arrecadação, o São Paulo gastou mais do que aquilo que previa. A previsão era de 365 milhões de gastos e o São Paulo gastou 374 milhões de reais. Diante desse cenário, gastando 9 milhões de reais a mais do que havia projetado, São Paulo fechou os 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, com um déficit de 65 milhões de reais. Importante registrar que os números de junho e julho serão ainda piores, especialmente pela falta de jogos por conta da Copa do Mundo. A tendência é de um prejuízo no primeiro semestre próximo a 100 milhões de reais. A dívida do São Paulo também tem crescido de forma vertiginosa. Ela era de 858 milhões de reais na virada do ano e já batia 954 milhões no fim do mês de maio. De 0 a 10, que nota você dá para Harry Macis, o presidente do São Paulo? E se fosse conselheiro do clube, aceitaria, toparia, votaria no Macis para uma próxima eleição? Vale a lembrança de que a votação para a eleição do próximo presidente acontece no fim desse ano. Quanto é que o São Paulo vai economizar com a saída de estrangeiros? 2 já confirmadas, a terceira pode acontecer muito em breve. Alan Franco foi emprestado, assim como Gonzalo Tapia. Ambos para o futebol dos Estados Unidos. O Alan Franco ainda rendeu $500 mil pelo empréstimo, o Tapia foi emprestado sem custos. Próxima negociação envolvendo um gringo deve ser a de Enzo Dias, lateral esquerdo, cuja negociação para rescisão do contrato avançou. O Enzo perdeu espaço e começou a reclamar de salários atrasados. O Enzo, inclusive, topa abrir mão de uma grana que tem direito para poder ter o contrato rescindido e escolher seu futuro. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa importante do Departamento de Futebol de São Paulo para saber quanto custavam esses 3 atletas por mês. Sem impostos, dá para dizer que o custo girava na casa de 1,5 milhão de reais mensais. O Alan Franco era o mais caro de todos, o Enzo e o Tapia com salários parecidos. De qualquer forma, 1,5 milhão de reais para um São Paulo que precisa desesperadamente economizar, dá para dizer que trata-se de uma receita importante. É bem verdade que substituição para a zaga talvez seja a maior dificuldade. Vamos ver o que o Domingos Duarte será capaz a partir do momento em que for inscrito. O zagueiro português que pertencia ao Getafe foi contratado, mas depende da queda do transfer ban para poder ser registrado pelo tricolor. Para completar o vídeo de hoje do canal do Nicola, também fala sobre o retorno de Lucas Moura, que deve acontecer antes do prazo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo bem legal com várias informações super importantes. Antes de passá-las, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como é que está a arrecadação do São Paulo nesse ano? O JFP Santos faz pergunta super importante. Quer ver, ó? O último balanço divulgado pelo São Paulo apresentava um prejuízo de 65 milhões de reais. Deixa eu ver se nessa divulgação a gente tinha números. Espera aí, porque agora o meu Word apareceu a mensagem e não está respondendo, né? Eita, nós. Mas vamos lá. Agora apareceu, vamos lá. 65 milhões... Peraí. Ó, São Paulo tem déficit de 65 milhões no ano. São Paulo fechou os 5 primeiros meses do ano com um prejuízo de 65,7 milhões. O orçamento previa um resultado negativo de 50 milhões de reais, tá? A dívida também cresceu bastante. Eram 858 milhões em dezembro, 936 milhões em março, 954 milhões em maio. No mês de maio, o déficit foi de 19,4 milhões. Eu vou tentar descobrir
quanto é que o São Paulo arrecadou. Peraí, não tem essa matéria, que eu já até publiquei, mas eu vou mandar para uma pessoa aqui para ver se eu consigo alguma atualização sobre quanto o São Paulo. Quer ver, ó? Tudo em ordem por aí. Outro dia. Teve prejuízo de 65 mil até maio. Tem a informação quanto São Paulo arrecadou no período? Vamos ver, se eu conseguir já conto para vocês, tá bom? Mais um superchat na tela, aproveita para mandar seu superchat ou sua pergunta, vamos tentar esclarecer o máximo de questionamentos ao longo da live. Raul Félix, Nicola, novidade do nosso tricolor, não falaram mais da XP, da venda de poder construtivo do Morumbi e do SPFC Bank. Abraços, bora lá, começar por partes. XP, não vai rolar. A XP ofereceu R$1,5 bilhão ao São Paulo por 30 anos, em forma de empréstimo, tá? Só que esse empréstimo teria juros de 1,1% ao mês e name rights envolvidos. Aí o São Paulo começou a fazer conta. Bom, se a gente quer um name rights de R$50 milhões por ano, essa é a pedida do São Paulo, tá? 50 vezes 30, 50 milhões vezes 30, R$1,5 bilhão. Então, o que a XP quer emprestar com juros de 1,1% ao mês, é o valor dos name rights que eles querem de graça. Então, na verdade, os caras querem emprestar o dinheiro com juros altos e ainda ficando com os name rights. Aí o pessoal do São Paulo respondeu, ó, vocês querem os name rights do São Paulo por 30 anos, vocês colocam esse R$1,5 bilhão e a gente não tem que devolver nada. Se tiver que devolver, a proposta está completamente descartada e, de fato, a proposta era ruim, tá? É que o número de R$1,5 bilhão dá a impressão de que você consegue resolver todos os seus problemas, mas a verdade é que depois, para devolver essa grana, o São Paulo ia se complicar pra caramba. Venda do poder construtivo do Morumbi. Na semana passada, eu fui o primeiro a informar que o São Paulo havia fechado com a Ticketmaster. A Ticketmaster, que é parceira da Live Nation, responsável pelos shows, Ticketmaster vai ser a responsável pelo programa de sócios torcedores e também por todos os tickets para jogos e shows do estádio, beleza? A Ticketmaster concorria com a Nilce. A Nilce, que é responsável pelo facial do estádio do Palmeiras. A Nilce, a estimativa é de que o São Paulo fature, com o contrato da Ticketmaster, R$250 milhões em 5 anos. Com a Nilce, o São Paulo teria direito a mais ou menos R$500 milhões pelos mesmos 5 anos. Só que a Nilce fazia uma exigência que o Estatuto do São Paulo não permite que esse contrato fosse aprovado, que era, quer ver, eu vou até ler a expressão para a gente trazer direitinho, né? Que tem a ver com isso que você está falando, Nilce. Aqui, ó. O São Paulo tinha oferta de 500 milhões da Nilce, mas a empresa que cuida dos tickets no estádio do Palmeiras exigia o direito de superfície do Morumbi. Em outras palavras, eles queriam usar o estádio como garantia de pagamento. E o Estatuto do São Paulo não permite. Então, a proposta da Nilce precisou ser recusada, tá? Precisou ser descartada. E com a Ticketmaster, o São Paulo fechou um acordo. Falta a aprovação do Conselho Deliberativo. Assim que o Conselho aprovar essa história, esse contrato passa a valer. E essa é uma das alternativas que o presidente Arrim Assis tem para buscar adiantamentos para pagamento do Transferban e a inscrição de novos atletas. Quando é que o São Paulo pagará o Transferban que impede a inscrição de Domingos Duarte e Iago Borducci? Antes de gravar esse vídeo, fiz essa pergunta para 3 fontes diferentes do Tricolor e ninguém foi capaz de precisar uma data. A verdade é que o São Paulo precisa de mais de R$6 milhões para a quitação da primeira parcela da compra do Marcos Antônio junto à Lazio. Essa dívida venceu no início do ano, não foi paga, a Lazio recorreu à FIFA, que conseguiu a condenação do São Paulo. Somente depois de quitar esse problema é que o São Paulo vai estar liberado para voltar a inscrever atletas. Há enorme dificuldade financeira, o São Paulo tem atrasado com frequência, salários em carteira, poucos dias, direitos de imagem por mais de um mês, luvas e comissão técnica, muitos meses. E diante desse cenário, para conseguir a quitação desse Transferban, o presidente Arrim Assis e o departamento financeiro trabalham com a antecipação de receitas.
uma das possibilidades seria pegar os 50% da Live Nation que não foram adiantados pelo Júlio Casares. Live Nation é a empresa parceira do São Paulo na realização dos shows. O Arrimacis também não descarta antecipar parte da verba que vai ter direito por conta do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a contar para vocês que na quinta-feira da semana passada já existiu, a partir daquela quinta-feira passou a existir um acordo entre as partes. Falta, é bem verdade, a aprovação do Conselho Deliberativo. O São Paulo vive uma crise financeira tão grande que fechou os 5 primeiros meses desse ano com um prejuízo de 65 milhões de reais. Então é isso, família, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do São Paulo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ative a notificação para receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui.